Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 32 do segundo livro de Crônicas, mas, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, segunda Crônicas, capítulo 32, tem 33 versículos e esse texto vai continuar narrando a história do rei Ezequias, que foi onde nós paramos antes desse feriadão prolongado, tá bom? Vamos lá, o texto diz assim: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou todas as cidades fortificadas com o intuito de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele então consultou seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e todos concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e o rio que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-o com essas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está somente poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo então ganhou confiança com o que o rei Ezequias disse. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que baseiam a confiança de vocês, para permanecer cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele está enganando vocês para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre a ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma voz dos deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-lo com o intuito de conquistar a cidade, referindo-se a Deus de Jerusalém como falava dos deuses dos outros povos da terra, que não passam da obra de mãos de homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor ouviu e enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, algum dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, o rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade como foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele em Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro,
pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as suas ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe qual o sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Amém, gente? Fizemos a leitura aqui, oficial, na versão NVI, tá bom? Versículo a versículo dos 33 versículos do capítulo. Agora nós vamos fazer uma interpretação do texto. Gente, nesse capítulo aqui, a gente vê, no sentido literal, a continuação do reinado do rei Ezequias, com destaque agora para a sua fé em Deus, uma fé inabalável no Senhor. Bitahon significa fé inabalável no Senhor. Ou seja, diante de uma ameaça do grande império assírio, liderado por Senaqueribe, mesmo após todas as reformas espirituais feitas por Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, ele invade Judá e se prepara já para atacar Jerusalém. Ezequias ele vai tomar algumas medidas práticas, como fortificar a cidade, bloquear as fontes de água, reorganizar o exército, e ele também vai animar o povo com seu discurso de fé, dizendo: com ele, o verso 8, está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Porém, diante de tudo isso, os mensageiros aqui de Senaqueribe, eles tentam amedrontar o povo com palavras de intimação, comparando o Deus de Israel com os deuses derrotados das outras nações. Eles blasfemam contra o Senhor, dizendo que nenhum Deus poderá salvá-lo, das mãos da Síria. Ezequias e o profeta Isaías, então, vão orar ao Senhor. Deus vai enviar um anjo, esse anjo guerreiro vai destruir todo o exército assírio, e Senaqueribe volta humilhado para sua casa, para sua terra, onde ele é morto pelos seus próprios filhos. Deus livra Jerusalém, exalta Ezequias entre todas as nações, aí depois Ezequias fica doente, ora é curado, mas agora ele vai ser tomado por uma exaltação, um orgulho dentro do seu coração. Aí Deus repreende, Ezequias se humilha novamente, a ira do Senhor então se desvia dos dias dele, e o texto diz, que durante o tempo de Ezequias o ministério foi próspero. Ezequias é descrito como um rei muito rico, muito sábio e também muito bem sucedido. No final da vida de Ezequias, ele vai deixar um legado de fé e confiança em Deus, apesar da sua falha. Aí, assim que ele morre, o seu filho Manassés vai começar a reinar no seu lugar, tá bom? Então, aqui é uma interpretação do texto para facilitar o seu entendimento. Agora, eu costumo dizer que a grande sacada da Bíblia é quando a gente consegue enxergar o texto bíblico e trazer para a prática, ou seja, ler, entender e aplicar para as nossas vidas. Então, é aplicar aquilo que nós estamos aprendendo, que é o que vai mudar a nossa vida. Esse texto aqui, gente, é citado também no livro do profeta Isaías. Isaías 36 vai dizer que Ezequias se coloca diante do Senhor em oração, Deus envia um anjo para destruir todo o exército inimigo. Ezequias, ele entende que a única maneira que ele tinha para vencer aquela batalha praticamente impossível seria na base da fé. Ou seja, Ezequias vai enfrentar uma batalha praticamente impossível, humanamente dizendo, porque Senaqueribe tinha um exército muito poderoso. O exército assírio, o exército de Senaqueribe, era um exército temido em batalhas. Era o maior e melhor exército, o mais poderoso daquela época. Ele se orgulha em dizer: não perdemos batalha para nenhum povo e nenhum Deus. Então ele está ali orgulhoso, prepotente, arrogante, confiando no poder do seu exército. Ezequias, ele entende que para vencer aquele exército só tinha uma maneira, que seria levar literalmente aquela batalha para o nível da fé. Então Ezequias aqui, ele entende, a batalha é impossível humanamente dizendo, eu vou ter que adotar uma estratégia que seja muito maior do que essa batalha no físico. O que eu quero te dizer com isso? Gente, vamos trazer isso aqui para a prática. Tem muita batalha na nossa vida que só pode ser vencida no nível da fé. No nível da fé e abrindo a boca para profetizar a palavra de Deus, é isso mesmo. A Bíblia diz que nós carregamos uma essência de vida, ou seja, da nossa boca fluem rios de águas vivas, ou seja,
Nós podemos profetizar vida, abençoar pessoas, mas também podemos nos deixar levar pelas nossas emoções e falar de morte, de maldição, de desgraça. Então, da nossa palavra, da nossa boca, as nossas palavras têm o poder de vida ou de morte. Tem batalha que só pode ser vencida, entenda bem, no nível da fé e profetizando palavras de vida, profetizando a palavra de Deus. Você precisa aprender a lutar as suas batalhas no nível da fé. Todos nós temos um desafio. O desafio é elevar o nosso nível de fé, crer um pouco mais, subir o nosso nível de fé. A fé, na verdade, é como um músculo. O músculo, né? Você começa a treinar, fazer musculação, o músculo precisa ser desenvolvido. Por quê? Porque o músculo, ele vai te ajudar na sua velhice, evitando doenças, te dando força para você não depender de uma cadeira de rodas, por exemplo, quando estiver velho. Então, a fé, como músculo, precisa ser exercitada diariamente. Por quê? Sem fé você não vai muito longe. Sem fé a sua vida fica vazia e ilimitada. E quando começa a faltar fé, começa a sobrar incredulidade. Olha só que interessante, falta fé, sobra incredulidade. Quando nós não temos fé para vencer as nossas batalhas, lutar as nossas batalhas, nós somos preenchidos por incredulidade, que se opõe à fé. A incredulidade nada mais é do que uma arma espiritual do diabo contra mim e contra a sua vida. É por causa da maldita incredulidade que nós acabamos perdendo a nossa força espiritual, a nossa coragem espiritual, e por isso ficamos presos, muitas vezes, nas batalhas do natural. Você precisa crescer na fé. Para crescer na fé é necessário ter uma cultura de fé ou desenvolver uma cultura de fé. Uma cultura de fé significa ter experiências com Deus no dia a dia, colocar Deus na sua vida, na sua rotina, ter disciplina de fé, oração, leitura bíblica, participar dos cultos da igreja. Tudo isso é adentrar, cultivar uma cultura de fé na sua vida. Ezequias aqui, mesmo diante de um ataque poderoso do inimigo, ele não sucumbiu às ameaças do inimigo, do rei Senaqueribe, o rei assírio. Mesmo não tendo a mínima chance de enfrentar Senaqueribe, com todo o seu poderoso exército, ele não se desespera, porque ele era um homem de fé inabalável, Bitarrom, um homem que tinha uma confiança plena no Senhor. E assim como Ezequias, existem muitas batalhas nas nossas vidas que só podem ser vencidas no nível da fé. No nível da fé e profetizando a palavra, profetizando palavras de vida. Isso me faz lembrar de Ezequiel e o Vale de Ossos Secos, um texto que foi escrito durante o cativeiro de Israel na Babilônia. O povo de Deus estava disperso, sem esperança e espiritualmente morto, assim como o Vale de Ossos Secos, da visão de Ezequiel. A visão, ela vai revelar uma mensagem de restauração e esperança para Israel. Deus, ele promete trazer vida novamente sobre o povo. Reavivar um povo que parecia sem futuro. Por quê? Estava morto no espírito. Os ossos secos simbolizam a condição espiritual de Israel naquele momento. Um povo desanimado espiritualmente, um povo sem vida e um povo sem esperança. Aí Deus pergunta para Ezequiel: podem os ossos voltar a viver? Aqui, na verdade, era Deus provocando o profeta, chamando o profeta para o nível da fé, chamando o profeta para profetizar sobre o povo que estava como o Vale de Ossos Secos. Ou seja, Ezequiel, você é profeta dessa geração. Abre a sua boca, ora, intercede, profetiza vida sobre esse povo. O Vale de Ossos Secos, como eu disse anteriormente, era literalmente ali Deus levando o profeta a entender que o povo de Israel estava morto espiritualmente. Ou seja, o profeta precisava profetizar para que o povo voltasse a ter vida, a ter ânimo na alma, ter ânimo no espírito. Então, quando ele diz, profeta, profetiza, disse Deus a Ezequiel, abre a sua boca, traz vida sobre esse povo. E é literalmente o que nós precisamos fazer. Aqui nós vemos Ezequias, um rei de confiança inabalável no Senhor, que diante de uma grande batalha, ele vai colocar o seu joelho no chão e vai orar junto com o profeta Isaías para que Deus venha intervir na causa. A Bíblia diz que Deus manda um anjo e esse anjo vai matar todos os soldados do exército inimigo e vai dispersar aqueles que ficaram vivos, né? Porque esse texto também é citado em Reis, outros soldados conseguiram fugir. Assim como o rei Senaqueribe fugiu e depois foi morto na sua própria casa. Então aqui é o profeta profetizando. O que Deus disse a Ezequiel, profetiza. Assim como Ezequias e Isaías oraram, profetizaram a palavra, a bênção de Deus sobre o povo, né? Deus vai lá e envia um anjo para vencer aquela batalha. Então é tempo de abrir a boca, orar, profetizar na sua casa,
sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Mesmo que tudo esteja desorganizado, é tempo de Deus colocar as coisas em ordem. Então, assim como no Vale de Ossos Secos, da visão de Ezequiel, né, esse Vale de Ossos Secos aqui, Deus estava chamando o profeta para profetizar a palavra, Deus estava chamando ele para reavivar o povo. Então Deus, ele quer colocar as coisas em ordem nas nossas vidas. Deus, ele quer dar estrutura e também quer mudar a aparência. Tem muita coisa que pela força do seu braço você não consegue mais. Eu sei disso, né? Quantas vezes nós queremos fazer tudo pela força do braço, e pela força do braço é muito cansativo, é um trabalho enfadonho, é um trabalho sem fim. Então Deus hoje está te convidando a levar a sua batalha para o nível da fé. Tem batalha que você está enfrentando na sua vida que só vai ser vencido no nível da fé e profetizando a palavra. Que eu e você possamos, a partir de hoje, entender todo o mover do mundo espiritual sobre as nossas vidas. Entender que a batalha no físico é vencida no físico, mas que tem batalha no físico que são reflexos daquilo que o mundo espiritual está gerando sobre as nossas vidas, e nós precisamos levar essa batalha para o nível da fé, tá bom? Então, assim como o rei Ezequias, junto com Isaías, oraram diante do Senhor, clamaram pela presença de Deus, Deus enviou um anjo vencendo aquela batalha. Assim como Deus, o exemplo que eu dei aqui de Ezequiel e o Vale de Ossos Secos, né? Deus levou ele a profetizar. Profetiza a vida, profetiza para que os ossos voltem a viver. Você precisa subir todas as suas batalhas para o nível da fé, gerar uma cultura de fé na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, na sua faculdade, por onde você passar, você precisa estabelecer uma cultura de fé, orar a palavra de Deus, profetizar a palavra, porque tem muita batalha na sua vida que só vai ser vencida no nível da fé. Amém, gente? Glória a Deus! Finalizamos mais um capítulo de 2 Crônicas. Agora, vamos agitar as redes sociais. Curtir, comentar, compartilhar, tirar print da tela, postar na rede social. Vamos movimentar, fazer um barulho nessa rede social em nome de Jesus, tá bom? Amanhã, às 7h40, tem mais Evolução Diária aqui no nosso canal. E eu te espero aqui amanhã para mais um capítulo do livro de 2 Crônicas. Nós estamos já praticamente finalizando o livro de 2 Crônicas, e nós vamos entrar em outro livro, e assim nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Nós vamos estudar a Bíblia inteirinha aqui no Evolução Diária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero te ver aqui amanhã às 7h40 no Evolução Diária. Fica na paz. Deus abençoe.